Olá, bem-vindo ao nosso canal Dentista nos Estados Unidos. Eu sou a Priscila Bautista, esse é meu marido Pablo Bautista. Nós somos dentistas e a gente criou esse canal para levar até você informações de como validar seu diploma e como exercer odontologia por aqui. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar como você, ou como nós, sendo dentistas nos Estados Unidos por 10 anos, você pode acumular o equivalente a 20 milhões de reais. Parece impossível, né? Mas a gente vai te mostrar com números isso, né? A gente vai mostrar com números, a gente vai dar alguns exemplos e a gente vai mostrar para vocês que se tornar dentista nos Estados Unidos pode ser um dos melhores investimentos da sua vida. Vamos desenvolver nosso raciocínio com base no histórico de preço, no histórico de valores, tanto do real quanto do dólar, quanto dos imóveis no Brasil, nos Estados Unidos, porque a gente não tem outros fundamentos. O fundamento que a gente tem é o que já passou, né? É a história e dados matemáticos, né? Números. Vamos trabalhar com números e mostrar para vocês o que aconteceu nos últimos 10 anos, de 2010 a 2020, e vamos projetar isso de 2020 para 2030. Para poder entender, a gente vai tentar explicar o melhor possível essa matemática para não ficar algo confuso. Mas antes a gente precisa dar alguns dados para vocês terem como referência. Na tela também nós vamos colocar os sites, as fotos, de onde esses dados vieram, tá bom? Porque tudo é comprovado, tá bom? Não é a gente não criou nada, né? A gente pesquisou e trouxe os números aqui, vai tentar colocar eles juntos para dar esses exemplos para vocês. É verdade, porque quando a gente fala em 22 milhões, eu só falei, esse pessoal aí tá errado, não pode ser. Mas vamos lá. Talvez vocês concordem conosco, e acredito que vocês vão concordar, né? A inflação no Brasil de 2010 a 2020, tá? Foi de 71%. A inflação nos Estados Unidos, no mesmo período, foi de 19,2%. A valorização dos imóveis no Brasil, todos os nossos cálculos a gente colocou juros compostos, tá, gente? Não foi só somando, a gente colocou os juros compostos. A valorização dos imóveis no Brasil foi 104%. Já nos Estados Unidos, a média nacional foi de 47,5%. Uma referência que existe no Brasil, que muitos técnicos usam, é a valorização da caderneta de poupança, que nesse meio período de 2010 a 2020 foi de 67,6%. Né? Outro dado importante é a gente ver quanto que valia o dólar em 2010, que valia 1,74, e em 2020 ele valorizou mais de 300%. O dólar em 2020 está valendo 5,39. Realmente é impressionante. Desde que eu me conheço por gente, o dólar ele valoriza. Sempre valoriza. Ele sempre valoriza, é moeda forte, né? É o que comanda o mundo, para falar a verdade. Então, vocês vão ver que nos nossos cálculos, se a história se repetir, a situação realmente é bem interessante para quem trabalha por aqui nos Estados Unidos e quem faz dinheiro em dólar. Tá bom, vamos então dar o nosso primeiro exemplo. Se você tivesse investido em 2010 10 mil dólares aqui nos Estados Unidos, hoje em 2020 esse valor estaria valendo 14.750 dólares pela valorização dos imóveis nesse período. Exatamente, a valorização em imóvel, investimento em imóvel. Então, concluindo, em 2010 você teria investido em torno de 17 mil reais, e em 2020 você teria 79.550 reais. É uma diferença grande, né? Em 10 anos, né? Pensando em reais, passou de 17 mil para quase 80 mil reais. É verdade. Agora então vamos falar assim, você sendo dentista aqui nos Estados Unidos, vamos dar um exemplo. A gente sabe em média quanto que um dentista ganha e a gente sabe em média quanto que uma família gasta para sobreviver. Vamos colocar mais ou menos quanto que você teria para investir por ano. Um dentista aqui nos Estados Unidos que trabalha em consultório particular, o salário médio dele é em torno de 190 mil dólares por ano. Não é? Isso é do site da ADA. Veja aí em tela. E o gasto médio de uma família de 4 pessoas aqui nos Estados Unidos é em torno de 4.500 dólares. Mas a gente considera que isso
deve ser um pouco mais para a gente viver com um pouco mais de conforto, não é isso? Eu acredito que esses estudos que eles fazem, né, e colocam que 4.500 é o suficiente para uma família sobreviver, é uma coisa bem... Uma média nacional. Uma média nacional, uma coisa bem básica. Então, a gente preferiu apostar um pouquinho mais alto para ter certeza que os nossos cálculos seriam mais confiáveis. Até mais apropriados. Então, uma família de 4 pessoas, vamos considerar que haja um gasto mensal de $8.000 para se manter bem. Dentre desse dinheiro, desses $8.000, já está incluso o pagamento do mortgage, que é a hipoteca da casa, ou seja, você o financiamento da casa própria já está incluído nesses $8.000 por mês. Você já está comprando a sua casa própria, já está vivendo bem, já está, enfim, fazendo suas viagens e tudo isso com $8.000 por mês é mais que suficiente. Mais do que suficiente. Então, sendo assim, sobraria em torno de $100.000 por ano para você investir, né? Então, se você aplicar esses $100.000 por ano em imóveis nos Estados Unidos, quanto é que você vai ter depois de 10 anos? Né? Isso sem contar, nossos cálculos não estão levando em consideração se você alugar o imóvel, né? Senão ia complicar demais. A gente está falando puramente em valorização dos imóveis. Né? Aplicando hoje um montante, quanto que eu vou ter mais tarde. Vamos fazer essa mesma comparação com o Brasil, tá? Vamos colocar todos os dados em telas para você poder entender o que está se passando. Então vamos usar esse exemplo, né, de uma família de 4 pessoas, um dentista trabalhando e ganhando $190.000 por ano, usando $8.000 para viver e cuidar da sua família e juntando $100.000 por ano para investir. Investindo em imóveis aqui nos Estados Unidos. Então, digamos que vamos fazer um exemplo de 2010 a 2020 e depois a gente vai projetar isso de 2020 a 2030. Então, imagina, $100.000 por ano investido em imóveis aqui nos Estados Unidos de 2010 até 2020. Quanto que a gente teria em dólar em 2020? A gente teria em 2020 $1.332.000. Isso significaria o equivalente a R$7.130.000. Mas a gente deve ainda lembrar que os $8.000 que você usou para viver com sua família, com segurança, qualidade de vida, enfim, tudo que os Estados Unidos pode proporcionar, desses $8.000 você já está pagando mortgage. $8.000, é verdade. Você já está pagando o mortgage da sua casa, a hipoteca da sua casa, ou seja... Você também está investindo com aqueles $8.000 por mês que você usa para viver, você está investindo, você está pagando a prestação da tua casa própria, né? Agora vamos fazer isso, vamos imaginar de 2020 para 2030, seguindo esse mesmo histórico de valorização de imóveis e de valorização do dólar. Aí a coisa muda de figura um pouquinho, porque com a valorização do dólar de 310% em 10 anos, o valor atual do dólar é de 5,89, o dólar em 10 anos vai para quase R$17. Então, se você começar esse projeto hoje, 2020, como nós estamos começando, né, até 2030, a gente vai ter a mesma quantidade, $1.332.000. Só que esse $1.332.000, quanto que vai valer em 2020, 2030? A gente não tem bola de cristal, então a gente não tem certeza quanto vai estar valendo o dólar lá na frente. Mas a gente tem o histórico que nos mostra que nos últimos 10 anos houve uma valorização grande de mais de 300% em cima do dólar. E ninguém imaginava, em 2010, quando o dólar era 1,74, ninguém imaginava, em 2020 o dólar vai estar quase R$6. Na verdade, isso sempre... Parecia um absurdo, Isso sempre nos surpreende, né, gente? Então, eu venho há 4 anos esperando o dólar baixar para trazer mais dinheiro para cá. E não abaixa. Desculpa, mas eu acho que não vai baixar, né? Nunca baixou, por que vai acontecer isso agora, né? Então, considerando todas as situações... Então vamos lá, os nossos cálculos. $1.332.000 equivaleria a em torno de R$22 milhões em 2030. Então, no Brasil, quanto será R$22 milhões em 2030? Eu acho que vai continuar sendo bastante dinheiro. É bastante. Assim, a gente não quer só falar de dinheiro aqui, mas
como pais de família, a gente se preocupa com o futuro dos nossos filhos. A gente se preocupa se a gente vai poder proporcionar isso, a gente não está entrando numa furada. Então, não é nada disso, na verdade. Então, se você tiver o desejo de fazer o que nós fizemos, ou mesmo estiver desiludido com o Brasil, enfim, é um grande investimento. Eu duvido que a gente trabalhando nos Estados Unidos, a gente conseguiria chegar proximamente a esses 22 milhões de reais trabalhando por 10 anos. Vamos pensar assim, ó, vamos fazer um exemplo agora vamos fazer como se fosse no Brasil, tá? Eu não sei quanto que um dentista ganha em média no Brasil, eu acho que varia muito. Atualmente, né? Mas digamos que você conseguisse juntar 100 mil reais para investir todos os anos em imóveis. Digamos que você tivesse investido 100 mil reais em 2010. Todos os anos até 2020. Quanto que o brasileiro teria em reais? Então, considerando essa realidade, no final de 10 anos fazendo isso, você teria 1.274.000 reais. Então, se você começa o seu projeto hoje no Brasil, juntando 100 mil reais por ano, investindo em imóveis no Brasil por ano, vivendo com a diferença que sobrar, em 2030 você vai ter os mesmos 1.234.000 reais, né? Então a equiparação realmente é gritante, gente. Assim, faça uns cálculos, tá aí na tela. A gente tá usar a calculadora. Depois que eu comecei a usar a calculadora, a nossa vida financeira mudou bastante, né? Porque a gente vê que de grãozinho em grãozinho, né? A gente chega lá. Lógico, num lugar onde a economia é mais estável, né? E onde a gente sabe que o teu trabalho vai dar o retorno necessário para você viver bem e ainda sobrar para você investir, porque a realidade de muitas pessoas é que não sobra nada, mal dá para viver bem, né? E considerando a realidade atual da odontologia no Brasil, que, poxa, nós temos 544 faculdades de odontologia hoje no Brasil. Como é que isso vai estar? Como é que esse mercado vai estar daqui a pouco? Depois assistam o vídeo que a gente fez anteriormente sobre o número de dentistas, sobre a comparação, né, da situação da odontologia no Brasil e nos Estados Unidos, porque mostra uma grande preocupação com esse crescimento exorbitante do número de dentistas. No Brasil, o mercado está ficando colapsado. Já está colapsado, do meu ponto de vista. Mas então, aqui nos Estados Unidos, a tendência é haver uma maior escassez. Já existe uma escassez de dentista aqui. A tendência é que até 2025 seja ainda maior essa escassez. Isso não vai mudar, gente. Então, os Estados Unidos precisa de pessoas competentes, precisa de dentistas competentes. E o dentista brasileiro é um dentista competentíssimo, né? E o legal da odontologia aqui, que diferentemente do Brasil, pelo menos na minha percepção, a gente tem o dentista é bem valorizado aqui, é visto como doutor. Para ser dentista tem que ter 2 faculdades, demora muitos anos, é um investimento alto, é um sacrifício bastante grande. A profissão, a gente está falando não do dentista brasileiro aqui, a gente está falando da profissão odontologia nos Estados Unidos. Para um americano, um canadense se tornar dentista, eles têm que fazer bastante, eles têm que ser o melhor dos melhores. Tem que ser muito bom aluno, é muito cara a faculdade de odontologia para eles demorado. Aqui, muito demorado, não é uma etapa fácil de se alcançar. Então, assim, já é histórico isso. O dentista é um profissional muito bem remunerado aqui nos Estados Unidos e a tendência é só continuar melhorando. E nessa comparação, o dentista brasileiro tem sai muito à frente, porque muitos dos dentistas que estão vindo para cá, para os Estados Unidos, são especialistas, já tem bastante tarimba, bastante conhecimento. Aqui, para o dentista se tornar especialista, é muito mais complicado, muito mais difícil, são poucos os especialistas. E então o dentista brasileiro com experiência e com suas especialidades, com seu conhecimento, se destaca, se diferencia largamente no mercado de trabalho e é reconhecido, tá, gente? Não acha que sendo um profissional estrangeiro aqui, eles vão ver de forma diferente. Não há isso aqui. Os Estados Unidos, nós somos muito gratos por todo o carinho que eles receberam, nossa família. Aqui existe aquele negócio do reconhecimento pelo mérito, né? Se a pessoa faz por onde, vai ser reconhecido. Não interessa se é
imigrante, não interessa se é americano, não interessa se é o rapaz que trabalha ali no jardim ou se é o dentista. Se ele faz por onde, ele vai ser reconhecido. É verdade. E esse reconhecimento vai acontecer para você. Claro, claro que vai. Nos Estados Unidos ele reconhece os dentistas. A odontologia brasileira é maravilhosa, bem remunerada aqui, e os dentistas têm sucesso aqui. A odontologia é maravilhosa, né? Em qualquer lugar do mundo. Então, se você estiver num lugar onde você tem oportunidades, onde você consegue sonhar e crescer, o céu, como o Pablo fala, o céu é o limite. O céu é o limite e o retorno é garantido, gente. Pelo menos aqui nos Estados Unidos. Contem com a gente e até o próximo vídeo.